Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 29 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira a gente vai continuar falando ali de Gênesis. Hoje nós vamos de Gênesis 40 do todo, o 40 inteiro. E o 41, do 1 até o 36. Por quê? Porque toda essa passagem trata de um mesmo assunto, que são as interpretações de sonhos por parte de José. Já de imediato é importante destacar que a interpretação de sonhos não é um dom espiritual comum nas Escrituras. Na verdade, a gente não tem relatos desse tipo, por exemplo, no Novo Testamento, nem depois, no período ali dos profetas, mas sim, Deus, ele usava sonhos para falar com os homens, e eu acredito, inclusive, que ele continuou usando. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com os sonhos, né? Eu sempre brinco, e aqui estou fazendo só um prolegômeno, não só uma introdução, eu sempre brinco que sonhos podem ter três fontes, né? Os sonhos podem ser da parte de Deus, e aí, nesse caso, o melhor é aguardar para ver se ele vai se cumprir ou não. Então, não adianta ficar preocupado, ansioso com aquele sonho. Ou pode ser também algum fruto aí do seu consciente, alguma coisa que você quer, ou que você tem medo. Então, alguém sonha lá com cobra, fala, alguém está querendo me trair, né? A pessoa já está com medo ali de alguém trair o marido, alguém familiar, e sonha e já coloca aquilo na cabeça. Não é bom fazer isso, não é saudável, a gente sabe que isso também não é bíblico. Mas também pode ser uma terceira fonte, né, gente? Pode ser tropeiro. O que é isso? Tu comer aquele pratão de tropeiro à noite e sonhar, né? Então não tem nada a ver, não tem nenhum indício espiritual nisso aí. E sempre, né, gente? As escrituras sagradas, elas são o nosso norte. Se você teve um sonho ali que vai contra as escrituras sagradas, rejeita peremptoriamente. Dito isso, vamos voltar aqui para o texto bíblico. O tema hoje é, como eu disse, a interpretação dos sonhos. E eu quero ler um texto aqui que é como se fosse uma espécie de resumo geral dos dois capítulos aqui do texto completo que a gente está lendo. Que é Gênesis 41, 25 a 27. Então, avançando aí lá no Gênesis 41, 25 e 27, que diz assim: O faraó teve um sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois da outra, e as 7 espigas mirradas queimadas vindo do leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É isso mesmo. Bom, a passagem, ela trata, da habilidade dada por Deus para José de interpretar sonhos. E aí a gente vai aqui fazer um resumo geral de tudo isso, de todos esse texto, Vamos fazer um resumo geral e depois a gente vai falar aqui de algumas possíveis considerações práticas. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar aqui é que José, ele está em um cárcere, ele está em uma prisão, ele está preso por causa da acusação falsa da mulher de Potifar, que vocês vão se lembrar ontem, ele tentou criar uma situação ali para constranger o Daniel. São quase parecidos, O José. E aí o José, então, agora está preso. E nessa prisão, ele continua sempre com muita excelência no coração, é meio que promovido ali a uma espécie de carcereiro geral. Vão para essa prisão 2 altos funcionários da corte egípcia, um copeiro e um padeiro. Lembrando que esses indivíduos, eles participavam de todas as decisões do governo, se não opinando, pelo menos ouvindo. Mas parece-nos que sim, eles participavam realmente opinando. A prova disso é que o copeiro, que depois é restaurado a sua posição, nesse momento aqui ele está preso, ele vai aconselhar o faraó a ouvir o José, porque o José tinha capacidade de interpretar sonhos. Então, era uma posição muito, muito importante em uma corte muito, muito importante da região, que era a corte egípcia. Então, José servindo ali, tem contato com esses 2 altos funcionários. Ambos
tanto o copeiro quanto o copeiro quanto o padeiro, ambos têm um sonho e cada um deles recebe uma sentença diferente. O copeiro, ele é restituído à sua posição. Já o padeiro foi condenado. Interessante que a gente não tem muitos detalhes dessa condenação dele, a gente não sabe como que se deu, né? O que aconteceu de fato com ele. Mas o texto também não está interessado em falar sobre isso. O texto quer mostrar aqui a interpretação dos sonhos dados por José, tanto para o copeiro quanto para o padeiro. Ambos os sonhos aconteceram exatamente como José falou. O copeiro volta à sua posição e o padeiro acaba sendo, então, condenado. Só que havia um acordo, né? Um acordo de cavalheiros ali entre José e o copeiro, de que se o copeiro fosse liberto, ele conversaria, né, com o faraó sobre a sua situação, ou pelo menos com alguém que pudesse rever a sua situação, porque ele estava ali, como a gente sabe, injustamente. Só que, aquela história, né, gente? O copeiro esqueceu de José, né? É isso mesmo, o copeiro esqueceu de José. 2 anos se passaram, meu Deus do céu, né? 2 anos se passaram. E agora é a vez do faraó ter um sonho, né? Ele sonha com o quê? 7 vacas magras e 7 vacas bem graúdas, bem saudáveis. 7 espigas mirradas e 7 espigas saudáveis. E para o desespero do faraó, as vacas mirradas e as espigas mirradas comem as vacas e as espigas saudáveis, né? Então, era um sonho assim bem estranho, bem complexo, né? E ninguém consegue, de fato, interpretar para o faraó que sonho é aquele. E aí, José, né? O copeiro lembra, entra José na história de novo, né? O copeiro se lembra que o José interpretou o sonho dele lá na prisão. E aí, por causa da sua capacidade de penetração na corte, como eu disse lá no início, o copeiro então vai até o faraó e pede ao faraó, aconselha o faraó a ouvir a interpretação do José. E José, de fato, é chamado para interpretar o sonho. José, então, agora, banho tomado, barbinha feita, arrumadinho, vou me apresentar ao faraó. Chegou o dia da minha honra, chegou o dia em que eu vou surfar na onda, né? Chegou o dia em que os meus sonhos vão se cumprir. Mas olha só a resposta que José dá quando ele é chamado a interpretar o sonho do faraó. Ele diz assim, versículo 16 do capítulo 41. Essa aqui é a resposta da graça. Olha o que José diz. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim. Uau! Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha só, isso aí é o que na teologia a gente chama de revelação da graça. Então algumas pessoas erroneamente dizem que a graça é algo do Novo Testamento, mas ela está presente em toda a Bíblia. Aqui o que José está dizendo basicamente é o seguinte: gente, isso não depende de mim. Isso é graça de Deus. Isso vem da parte de Deus, isso é misericórdia de Deus, não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou aqui à frente disso, é o próprio Deus. Então essa é sempre a nossa resposta, a resposta da graça. Todas as boas obras que você vê em mim é de Deus, as coisas ruins são minhas mesmo, mas as coisas boas elas vêm de Deus, já dizia um teólogo importante, e é essa a resposta aqui do José para o faraó. E o último assunto aqui é exatamente mostrar que Deus tem o controle e está particularmente envolvido em situações diversas. Deus está controlando tudo isso aqui. Inclusive, olha aqui o versículo 32, porque isso aqui é espantoso. E aqui nós vamos pegar para fazer algumas aplicações. Versículo 32, opa, peraí que a folha colou uma na outra aqui. Meu Deus, que dificuldade. Versículo 32 diz assim: o sonho veio ao faraó 2 vezes, né? José já falando da interpretação. Então ele fala por que veio ali o sonho das vacas e das espigas. Então ele fala, ó, o sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já está decidida por Deus, que se apressa em realizá-la.
Qual questão que está decidida por Deus, gente? Uma fome de 7 anos na terra. Um período de bonança de 7 anos e um período de fome de 7 anos. E se a gente se lembrar lá do desdobramento, a gente vai ver isso depois aqui na história, essa fome foi o motivo que levou Jacó a se encontrar de novo com José. Então olha só, vai haver uma fome, uma crise humanitária na terra, e essa crise humanitária vai trazer Jacó para se encontrar com José, e essa crise é que vai levar os filhos de Israel para o Egito, que depois eles vão ser libertos, né, lá no Êxodo, mas por hora esse aí é a parte do plano de Deus. Então veja bem, e aí a gente vai fazer agora algumas considerações práticas, tá, de tudo isso que a gente ouviu. O primeiro é aquele que eu falei dos sonhos, né, gente? Não existe um dom espiritual de interpretação de sonhos comum na Bíblia, tá? Então, ninguém pode dizer, eu tenho o dom de interpretações. Não nos parece que esse é um dom ministerial que a Bíblia vai ensinar. O Novo Testamento não fala disso, já falei isso no início do devocional. Mas outras considerações importantes aqui. Primeiro, os planos de Deus incluem tudo, inclusive uma crise humanitária. É isso mesmo. A gente não é acostumado a pensar nisso, na verdade a gente é acostumado a pensar em um Deus meio que alguém que fica assistindo as coisas, como se estivesse ali deitado ou sentado no trono, né, e assistindo tudo acontecer. E parece que Deus não está envolvido. Mas o texto bíblico, né, a gente está vendo isso em Gênesis inteiro, e agora, isso de uma forma que muito evidente, Deus está envolvido com a sua criação, e nesse caso ele está envolvido com uma crise humanitária de fome durante 7 anos. E José não tem dúvidas em afirmar. Olha só como que José evangeliza o faraó. Ele fala, faraó vai ter 7 anos de fome e Deus está nisso. A gente às vezes quer ser econômico, quer meio que preservar Deus, mas não é assim que devemos fazer. O caráter de Deus não pode ser tocado pela nossa racionalidade, pela maneira como pensamos. Isso é um problema nosso. A gente tem que se apegar ao que o texto bíblico diz. E o texto está dizendo que Deus vai realizar, né? O José fala isso. Deus se apressa em realizar. Realizar o quê? Uma crise humanitária. Aí você pode se assustar e falar, mas Deus está envolvido nessas coisas, pastor? Tá sim, irmãos. Deixa eu te falar. Você já parou para pensar qual foi a pior tragédia da humanidade? Talvez você pense, pastor, a pior tragédia da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto dos Judeus. De fato, foi muito triste, né? O período da Idade Média, com suas guerras, com as suas doenças, realmente foi muito triste. Mas, gente, a pior tragédia da humanidade aconteceu na crucificação de Jesus. Sabe por quê? Aquele que poderia mudar a nossa situação estava na cruz. É claro que, né, nós não sabíamos que ele não ficaria ali, que Deus o ressuscitaria. Ainda ressuscitaria para nós mesmos. Então veja bem, nós desprezamos aquele que veio para nos salvar e ainda assim ele continuou nos amando a ponto de morrer por nós mesmos. Então, quando a gente olha para as tragédias, a gente fala, Deus poderia estar envolvido nisso, e a gente se assusta, a gente se esquece que a pior tragédia da humanidade, Deus estava envolvido. Ele estava lá tratando, né? Ele estava participando da crucificação do Senhor. E como lidar com situações como essa? Você já parou para pensar? Porque, gente, talvez você está passando um momento tranquilo na sua vida hoje, mas pode ser um dia que você vai ter que lidar com uma situação difícil, uma tragédia. Você pode perder um ente querido, ou mais do que um. Você mesmo pode enfrentar uma dor, uma enfermidade. Enfim, eu não vou ficar citando aqui, porque você sabe o que eu estou falando. Como lidar com essas situações? Bom, penso que 3 coisas que eu faço sempre quando eu lido com situações difíceis. E a gente às vezes tem que lidar, né? E eu tenho que lidar também, viu, gente? Tenho que lidar com situações difíceis também. Mas enfim, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que estar em oração. Por quê? Porque a gente não está entendendo. E isso às vezes vai doer, o fato de não entender vai doer. Irmãos, não tenha medo de sentir dor. Eu sei que as pessoas não estão acostumadas a ver os outros fragilizados, mas não tenha medo de sentir dor. Se você estiver passando uma situação difícil, não tenha medo de chorar. Encontre amigos que vão te acolher, que vão te dar um ombro ali para você poder chorar.
E conte, né, claro, com a igreja do Senhor, a gente fala tanto do corpo de Cristo, nos momentos de dor e aflição é que a gente tem que contar com o corpo de Cristo mesmo, e mostrar a nossa fragilidade, porque não existem super-heróis na fé cristã, né? Não existem. Então, primeira coisa, oração. Senhor, não estou entendendo, me ajuda, humildade diante de Deus. Segundo, com sabedoria e prudência, né, gente? Viu aqui o José? O que o José falou com o faraó? Olha, faça isso então, finalzinho do capítulo, né? Faça isso então. Se programe, se prepare, né? O versículo 36. Se prepare, ponha administradores, faça uma boa reserva durante os 7 anos de bonança para os 7 anos de fome. Então, no momento da dor, da aflição, da tragédia, não é momento de tomar decisões. As decisões podem ser adiadas. Nesses momentos, o melhor é agir com sabedoria, com prudência, com calma, né? Porque assim nós somos ensinados nas Escrituras. E por último, e talvez o mais importante, em adoração. Em adoração. Nesses momentos, sempre levante as suas mãos para os céus e diga: Deus é bom, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Não permita que a tragédia, que a situação difícil macule o caráter imutável de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Sempre em adoração. Não perca, não deixe a situação tirar do seu coração a adoração, né? Questionar o Senhor, questionar a palavra de Deus, questionar as situações, não faça isso. Deus pode estar envolvido na maior tragédia da sua vida e isso, para o seu bem, para o meu bem, a nossa santificação às vezes passa por situações que nós não queríamos enfrentar e que nós vamos ter que enfrentar, querendo ou não querendo. Bom, moral da história, já para a gente ir concluindo, Deus conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade e seus planos incluem situações aparentemente aleatórias. Se a gente olha, por exemplo, para uma fome e a gente fala, não, a fome é culpa, né? Hoje tudo o problema é a situação climática, né? Então vamos lá. O que os caras falam? Está nascendo lá plantas na Antártida. Eu vi esses dias, né? Que lá agora isso é grave, porque a crise climática, não sei o que e tal. Irmãos, eu não estou dizendo que a crise climática não existe, tá? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é simplesmente que Deus está no controle. Será que o período lá de José havia alguma crise climática? Então, como alguém pode explicar 7 anos de fome? 7 anos de fome, gente, só pode ser causado por alguma coisa, problema de clima, ou alguma praga, alguma coisa que aconteceu ali que trouxe esses 7 anos de fome. Só que não importa o tempo, Deus sempre está envolvido com isso, a gente não pode se esquecer. Bom, desafio do Léo aí para esta sexta-feira, né? Sempre um desafio aí, uma aplicação final, é muito simples. Se você precisar lidar com situações assim, e aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre, todos nós vamos estar em algum estágio. Ou nós já passamos por um momento como esse, ou vamos passar no futuro, ou estamos passando. Isso é fato. Ou já passou, ou vai passar, ou está passando. E nas 3 situações, a mesma atitude. Qual que é? Adoração. Abra sua boca e declare: Deus é bom. Mas, pastor, uma crise climática, uma crise humanitária de fome durante 7 anos. Deus é bom. O caráter dele não muda e eu estou em adoração sempre. Tá bom, pessoal? Bom, acho que deu, né? Já podemos orar. E eu queria te convidar, então, a parar o que você está fazendo um instante. E como a gente sempre gosta de fazer aqui na sexta-feira, encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui.
Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Um final de semana abençoado. E para aqueles que estão aí nos assistindo, domingo, 10 da manhã, culto na nossa Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos, número 28, no bairro Nova Suíça. Eu te espero, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.